em atividades insalubres. Ontem, nós estivemos na segunda-feira com o Dr. José Ailton, advogado do Distrito Federal, vinculado à FENAM, Federação Nacional dos Médicos, vinculado ao Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Ontem, através do Dr. Breno, médico de Belo Horizonte, também especialista em gestão executiva em saúde, pela FGV, falando sobre qualidade de vida, sobre trabalho médico e sobre remuneração. Esses dois especialistas aí nos deixaram mensagens extremamente importantes, né, para o dia a dia da atividade médica, para, inclusive, nossa preparação até de vida, né, para não só naquilo que se refere à nossa carreira profissional propriamente dita, mas a nossa vida pessoal, a nossa vida junto à nossa família. Então, hoje, doutora Fernanda Queiroz de Carvalho, vou fazer aqui uma apresentação breve. Doutora Fernanda, advogada associada ao escritório Patriota e Coutinho Advogados Associados, com atuação em Digital Law, membro da Comissão de Empreendimentos e Startups da OAB Paraíba, membro do Comitê de Proteção de Dados e Privacidade, também da OAB Paraíba. Possui pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, e é coautora de diversos capítulos de livros sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a LGPD, como se conhece, né, um tema que vem sendo discutido há algum tempo, há alguns anos, na verdade, em razão das recentes formas de comunicação que a nossa vida tomou, né, de maneira que a exposição das pessoas, a exposição de dados pessoais, a exposição de imagens, né, a exposição da nossa vida privada, ela, de certo modo, perdeu os limites, né, a partir de um determinado ponto. E a gente pode, muitas vezes, ser o ator que dispara, né, e a gente não consegue ser mais o ator que interrompe. Então, é extremamente importante que, dentro da profissão médica, considerando que o médico deve atuar pautado por princípios éticos, algo que é regulamentado, inclusive, sob pena de sanção, né, pelo Conselho Federal de Medicina e aplicado pelos conselhos regionais, de maneira que isso não só o cuidado com a proteção da informação, ela não se refere só à nossa vida pessoal, e sim também à nossa vida profissional enquanto médico, porém sem esquecer da nossa da compreensão que os outros têm do médico fora do momento do seu trabalho. Então, isso se torna mais importante ainda nesse momento de pandemia, nesse momento onde a telemedicina, inclusive, vem sendo discutida, e autorizada e liberada, e agora, de certo modo, ainda que temporariamente autorizada, sem muitas balizas de regulamentação, mas é algo que não tem mais volta, e daí para frente só limites legais vão sendo estabelecidos. Então, dentro desse contexto todo de proteção à intimidade, de proteção à vida privada, de proteção ao sigilo do ato médico, e num contexto de internet, num contexto de redes sociais, num contexto de instrumentos utilizados através de telemedicina, nós temos a honra, então, de recebermos aqui a doutora Fernanda Queiroz, para expor aí todo o seu conhecimento, para expor toda a sua experiência, e poder nos dar dicas, né, de maneira técnica, para proteção pessoal, para nossa proteção profissional e para proteção do paciente também, dentro da relação médico-paciente que se estabelece ou que venha se estabelecer por qualquer meio. Então, doutora Fernanda Queiroz, de antemão, muito obrigado
pela disponibilidade, em nome do Sindicato dos Médicos, em nome da diretoria, em nome de todos os médicos do estado da Paraíba, já de antemão agradecemos a sua presença. E está com a palavra, da forma como quiser falar, de maneira informal, com interação ou não, com apresentação ou não, enfim, um bate-papo super tranquilo, na medida do possível, uma outra pessoa aí pode, peço já a gentileza de uma outra pessoa poder interromper, né, fazendo algumas considerações, fazendo alguns questionamentos, tirando algumas dúvidas. Obrigado, está com a palavra. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a Marge pela gentileza nas palavras, dizer que a gente já vem prestando assessoria jurídica dentro do sindicato, e agora a gente poder estar falando sobre proteção de dados nesse momento de pandemia, nesse momento tão peculiar que a gente está vivendo em todo o mundo. Como o presidente Marne falou, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já vem sendo discutida há muito tempo, mas agora ela passou a vigorar. E é importante a gente trazer à tona de que ela vem proteger todos os dados pessoais que tornam um indivíduo identificado ou identificável. Isso é muito importante que a gente possa levar em consideração, porque além dos dados do profissional médico, também os dados do seu paciente e os dados dos profissionais que trabalham como profissional médico têm que estar garantidos e protegidos. A gente trouxe aqui uma pequena explanação, que aí a gente fica mais fácil para falar, expor um pouquinho de forma sintética sobre essa questão da proteção de dados. Vou pedir licença aqui para compartilhar. Bom, gente, como eu falei para vocês, a Lei Geral de Proteção de Dados teve a vigência a partir de 18 de setembro de 2020. Teve toda uma discussão de como ia ser essa vigência, de diversos projetos de lei, sabendo se ia adiar ou não a vigência da proteção da lei. O importante é que, a partir de 18 de setembro, essa lei passou a vigorar e todas as empresas, clínicas, também o sindicato médico, dos médicos, ela tem que estar em conformidade com a lei. Mas houve uma particularidade. As sanções administrativas, o que é isso? Existe a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que um pouco mais na frente a gente pode falar sobre ela vem regular toda essa forma de tratamento dos dados dos titulares com as empresas e também com os órgãos públicos. Ela ainda não foi instituída, isso é um grande problema que está acontecendo, porque ainda não existe a presença da NPD no cenário jurídico. Porém, a lei determina que as sanções administrativas, quais elas? Multa, eliminação dos dados, publicização de medidas que foram tomadas a partir do vazamento, essas sanções só vão existir a partir de 1º de agosto de 2021. Ou seja, a NPD, a partir do momento que foi instituída, ela só vai poder aplicar alguma sanção a partir de 1º de agosto de 2021. Porém, eu destaco, nos âmbitos administrativo e judicial, sim, pode ser aplicada a LGPD. Inclusive, foi muito comentado agora as primeiras ações que giram a vigência da LGPD. Porém, inclusive, já houve até uma decisão que condenou uma empresa de cimentos, a Cirela, por base da LGPD. Então, assim, o cenário jurídico já vem sendo modificando por conta da LGPD. É bom sempre, tanto a gente quanto titulares dos dados, já ter o cuidado no que vai ser transmitido e a forma como as empresas e as clínicas médicas estão sendo coletando esses dados. Mas, Fernando, o que é um dado? Quais são os dados que têm que ser protegidos? Bom, existem os dados pessoais. O que são isso? São aquelas informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável. Como é que eu posso dizer? Meu nome, meu sobrenome, a data do nascimento, documentos pessoais, endereço residencial, comercial, tudo isso são os dados pessoais. Dentro dos dados pessoais, existem os dados pessoais sensíveis, que é esse que a gente vai trabalhar direto com as clínicas médicas e o profissional médico tem mais contato, que é a origem racial, a ética, a saúde, a vida sexual, o dado genético ou biométrico.
é importante destacar essa diferenciação, porque no momento que for fazer o tratamento dos dados, ou seja, a partir do momento que o profissional médico coleta uma informação sobre a saúde do seu paciente, essa proteção tem que ser maior do que a proteção dada aos dados pessoais. Porque, como ela torna identificável ou identificável, determinadas condutas de empresas não podem acontecer a partir dessa informação. Por exemplo, você coleta um dado de que determinado indivíduo tenha um problema de saúde, ou então seja propenso a ser diabético. Esse dado tem que ser protegido de uma forma mais segura e não pode ser repassado, por exemplo, para uma operadora de saúde, a fins de ela faça uma seleção uma seleção de risco, que a gente chama, daquelas pessoas que podem podem entrar no plano ou não. É bom ter esse cuidado, porque, inclusive, até no momento do armazenamento, ele tem que ser mais protegido, porque a partir do momento que você guarda esse dado, ele contém informações de todo o indivíduo. Então, você não pode permitir ou deixar que vaze. Porque o que acontece? A lei vai ter toda a informação genética daquele indivíduo. Aí eu estou falando aqui também sobre os dados da saúde, que estão inseridos como essa categoria de dados sensíveis, que estão relacionados à vida sexual, os dados genéticos e os dados biométricos. Outro ponto que eu posso trazer para vocês, por exemplo, a gente utiliza muito esses relógios hoje que tem grande tecnologia, inclusive eles marcam a nossa frequência cardíaca, eles marcam o nosso batimento, eles marcam toda informação relacionada ao nosso exercício físico, por exemplo. Esses dados são dados da saúde, são dados sensíveis e que não podem ser compartilhados com outras empresas a fim de que se tenha um proveito econômico. É bom ter muito esse cuidado, porque a partir do momento que a gente coleta o dado, por exemplo, o profissional médico ele está solicitando a coleta de um dado junto ao seu paciente, aquela coleta tem que ser específica para aquele tratamento. Então, assim, você não pode dar um destino diverso daquele que você coletou. Se por um acaso, deixa eu dar um exemplo aqui, você coletou o seu dado para tratamento com relação a uma cardiopatia, é bom ter o cuidado de que a informação não seja endereçada, ou seja, remetida para outra área que não tenha interesse naquele tratamento. Por quê? Porque quando o indivíduo, o titular dos dados, consente com o fornecimento de dados, ele só está fornecendo para daquela determinada atividade, para aquele determinado tratamento. Você não pode fazer isso de forma geral, ou então que pegue toda a parte da sua clínica. Isso não é permitido pela LGPD. A gente só pode colher os dados que o titular vai utilizar para aquele determinado tipo de tratamento. Ou, claro, se existir um tratamento que vá necessitar daquela informação, aí o que é que a gente sugere? Que você possa entrar em contato com o titular dos dados, informando que aquela informação, aquele dado que ele foi fornecido, terá que ser compartilhado com outro médico, para que ele tenha ciência de que o profissional médico só compartilhou porque ele consentiu e para garantir a saúde e a integridade física. Nesse ponto, a gente tem que falar um pouco sobre o consentimento. Acho que é uma das coisas que mais a gente se discute junto da LGPD é o consentimento. Esse consentimento é muito importante que o médico preste atenção desde o momento que ele vá publicar alguma informação em seu site ou vá coletar alguma informação do paciente no seu site, no seu aplicativo, bem como no seu prontuário médico. Hoje em dia, como o Marlene falou, tem a questão das consultas feitas pela telemedicina e o indivíduo tem que concordar de que aquele tratamento, aquela consulta vai ser feita mediante a plataforma digital que venha garantir uma segurança na coleta e nas informações dos dados do paciente. Claro que o pilar da relação médica é o sigilo e a privacidade. Erro de consentimento livre esclarecido, ele apresenta alguns pilares que têm que estar em conformidade com a proteção de dados. Eu trouxe aqui que ele tem que ser informado. O que é isso?
o compartilhamento dos dados tem que ser de forma clara. Então, o titular, ele vai ter que saber que está fornecendo tais dados para tal consultório, para tal médico, porque de forma clara, ou seja, ele não pode ter aquela coisa que o paciente não entenda. Ele tem que entender, do começo ao fim, que aquelas informações estão sendo para o seu tratamento de saúde. Tem que ser livre, ou seja, não pode existir nenhuma coação. É muito importante, hoje em dia a gente fala muito sobre a questão do consentimento ativo, ou seja, ele automaticamente está lá declarando que ele consente com aquele fornecimento de dados. Gente, não pode existir, seja de uma forma física, seja na forma de papel, de forma física, ou até nas plataformas online, que esteja marcado, ou seja, já o próprio paciente não precisa nem marcar que está declarando. Não, isso não é permitido. Esse consentimento é ativo, ou seja, ele vai marca, seja com X, se for de forma de papel, ou seja, num ambiente online, que ele clique lá informando que ele, de forma ativa, ele expressou essa vontade de estar fornecendo os seus dados para o paciente ou para a clínica médica, para aquela finalidade de tratamento. Digamos, se seja para um tratamento de um problema respiratório, ele está fornecendo aqueles dados, sejam eles pessoais, nome, endereço, e-mail, ou os dados sensíveis, ou seja, todo o seu prontuário médico, para o tratamento de determinada anomalia, de determinada doença. A finalidade determinada, como eu já venho falando, não pode existir aquela finalidade genérica. Eu consinto com o tratamento de uma doença e sem explicar qual seja. Não. Isso não pode. A questão é que no termo de consentimento, você tem que informar para que aquela finalidade. Eu, Fernanda Queiroz de Carvalho, declaro que estou autorizando de forma expressa a coleta dos meus dados para finalidade de tratamento de problema respiratório junto a tal clínica. Isso é importante porque eu estou informando qual é a minha finalidade. A LGPD, ela trabalha muito com isso, gente. A gente tem que dar o tratamento necessário e na finalidade necessária. Terminou o tratamento dos dados, se não for o prontuário médico, tem a questão do descarte. Então, terminou a finalidade dos dados, tem que haver o descarte de forma geral, tá certo? É muito importante, hoje o presidente Marne falou sobre a questão do ambiente online, mas a gente tem que entender que a LGPD também trabalha com os dados físicos, ou seja, qualquer papel rasgado que contenha um dado da saúde, digamos assim, diabético, ou então o meu nome, ou meu CPF, isso já se traduz como vazamento. Então, assim, se eu rasguei e eu não fiz o descarte de forma necessária daquele papel, isso já se traduz como vazamento. Então, é todo um cuidado no momento do manejo e até o descarte que a gente tem que ter com relação aos dados, principalmente aos dados sensíveis, que eu reitero, eles têm uma guarda, eles têm um dever de proteção maior do que os dados pessoais. Específico, ou seja, eu estou autorizando os meus dados para aquela finalidade. É muito importante que toda essas informações, esses princípios, esses requisitos estejam no momento de confecção do termo de consentimento livre esclarecido feito pelo médico. Se não tiver, o que é que pode acontecer? Pode vir a uma demanda judicial quando a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, passar a vigorar, a própria clínica ou o próprio médico tem um problema de ter que se justificar perante a autoridade. E outro ponto também, a gente vem acompanhando a LGPD desde o começo, desde quando se surgiu esse assunto, e, por exemplo, os PROCONs da vida já estão autuando em cima de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que a gente precisa evitar é que se existe uma indústria de reclamações ou de ajuizamentos em excessivo, inclusive para a comunidade médica, com relação a não ter autorizado, não ter permitido aquele fornecimento dos dados. E quando faz o termo de consentimento livre esclarecido,
o médico está esclarecendo, está informando para o seu paciente que os seus dados serão coletados para aquela determinada finalidade. Então, é muito importante que todos os médicos façam e tenham atenção com relação a isso, seja nas consultas feitas no ambiente online, e se for na forma física, também que informe para o seu paciente o porquê e até que ponto os seus dados serão coletados. Hoje, muito mais do que antes, a gente vem falando sobre o prontuário eletrônico, e ele guarda uma conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele vem regular a digitalização e o sistema do prontuário do ambiente online. É muito importante que a gente traz 3 pontos que vêm em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados: a guarda, o armazenamento e o manuseio. É muito importante que essa guarda seja feita em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, que o sigilo seja garantido e que só tenha acesso àquele prontuário eletrônico os profissionais de saúde que tenham necessidade de saber dos dados do paciente. Caso aconteça um vazamento, pode vir a existir uma responsabilização tanto do médico quanto da instituição. Para evitar qualquer problema, é necessário que só tenham acesso e esse dever de guarda do prontuário seja feito de maneira específica, até para uma criptografia mais forte. Ou seja, só quem vai ter acesso ali, através de login, através de senha, através de outros métodos de segurança da informação, aqueles profissionais, sejam eles médicos ou não, que sim, precisam ter acesso àquela informação. Esse armazenamento, ele tem que ser feito em conformidade também com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, só quem pode ter aquele acesso, ouvir sobre aquela informação, verificar aquele armazenamento, seja os profissionais que tenham necessidade. E o manuseio, evitar os prontuários que fiquem à disposição, principalmente os prontuários físicos, se houver, inclusive eu venho trazendo também para os prontuários físicos e no prontuário eletrônico, quando existir esse manuseio, para não existir um vazamento. Porque a maior preocupação é que, caso exista um vazamento, são os dados sensíveis do indivíduo que está sendo informado. Ou seja, para todo mundo vai ter acesso, que determinada pessoa, digamos, que Fernanda possui diabetes, que Fernanda possui cardiopatia, e isso pode sim gerar uma indenização, e o mais importante, a imagem que a clínica médica, que o profissional médico vai ter perante a sociedade. Ou seja, pode existir aquela veiculação de que houve um vazamento de dados, de vazamento de doenças de um paciente, através do consultório ou do profissional médico. E isso a gente tem que evitar para deixar a imagem do profissional médico como aquele que trabalha em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e garante ao seu paciente e aos seus funcionários que as suas informações são garantidas pelo sigilo ético, pelo sigilo profissional, bem como pelo sigilo que determina a Lei Geral de Proteção de Dados. Outro ponto que a gente tem que trazer é o dever de armazenamento, ou seja, o prontuário eletrônico, ele só pode Com ficar... licença, Claro, eu teria uma pergunta sobre isso. É claro. possível? Pode, fica à vontade. Eu sou intensivista e já apliquei provas junto com a Associação de Medicina Intensiva. E em relação a essa questão do sigilo ético, tem uma exceção, inclusive foi questão de prova, e que ela bate frontalmente com essa questão da Lei de Proteção aos Dados. E todas as vezes que eu vejo essa questão da Lei de Proteção aos Dados, eu fico imaginando como é que a gente poderia sair dessa questão. Foi uma questão de prova e ela foi mais ou menos assim, eu não lembro o texto exato, mas ela relata uma situação, coloca várias questões, pergunta qual das situações o sigilo médico poderia ser quebrado, entre aspas, eu não me lembro o texto. Você não estaria sendo antiético, e ele deveria, aliás, ele deveria ser feito, e lista as situações. E a resposta correta era, num paciente que ele interna na UTI, com um quadro genérico,
para a gente, de UTI, né, de insuficiência respiratória, e quando ele chega na UTI, ele informa ao médico que tem um quadro de HIV, de AIDS, ele é casado, mas a esposa não sabe. Durante a internação, se confirma esse quadro, ele entra em coma. Sim, e ele pede para não informar a esposa. E durante a internação ele entra em coma, vai a óbito. E o que é que o médico deve fazer nessa situação? A resposta correta, segundo a situação, como ela é uma doença que pode ser transmitida ao outro e tem implicação na vida da outra pessoa, inclusive tem tratamento, tem tudo, é uma das questões éticas que você pode e deve comunicar ao cônjuge, exclusivamente ao cônjuge, né? Pai, mãe, essas coisas você não deve, mas ao cônjuge, já que existe a transmissão sexual, você pode fazer. Numa situação como essa, em relação à lei de proteção aos dados, teoricamente você não poderia. Então... Isaura, aí é que tá. Deixa eu te explicar. Foi bom o teu pontuamento, porque você não pode fornecer, como você falou, desde que você prove que você forneceu para garantir a saúde, ou no caso de um processo judicial, que o Poder Judiciário solicita aquelas informações, você tem que fornecer. Então, assim, eu estou entendendo o teu confronto da questão do sigilo com relação ao sigilo também da proteção de dados. Mas, nesse ponto, a gente encontra um respaldo, porque você está garantindo a saúde, entendeu? Certo. E aí, nesse caso, eu deveria colocar isso em prontuário e explicar o motivo pelo qual eu deveria exato. Exato. Aí você tem que colocar no prontuário médico que foi fornecido tal informação, no caso, que o paciente veio a óbito, possui HIV, no caso, foi informado, embora ele não tenha autorizado, para o seu cônjuge, a sua esposa, por uma questão de garantir a saúde. Ou seja, nesse ponto, quando é para ser garantida a saúde, ou quando tem um processo administrativo não, processo judicial, que o Poder Judiciário determina, aí sim você pode informar. Ok. É porque às vezes a gente fica no meio dessas situações e é meio complicado. Esse, em relação à saúde, eu não teria tranquilidade assim, de fazer. Mas às vezes tem umas situações e que, por exemplo, paciente que tem curatela, o tutor ele tem direito de ter os dados completos, por exemplo, do diagnóstico do paciente ao longo de todo o processo de tratamento? Isaura, eu entendo, por uma questão de curatela, e ainda existe a questão do sigilo, não é? Então, assim, existe o sigilo do médico com o paciente. Agora, se o Poder Judiciário fosse fundamentado a necessidade de saber determinada doença do curatelado, se houvesse a necessidade de provar ou de você informar a necessidade e o Poder Judiciário determinasse, o médico precisa fornecer sim. Agora, todo o histórico do paciente, eu entendo que não. Agora, se por um acaso você comprovasse a necessidade, digamos que ele tem uma doença congênita que ele não quer mencionar e que está afetando a saúde dele como a saúde de terceiros. Digamos que seja um problema psiquiátrico, mas ele não quer informar alguma coisa nesse sentido. Como existe um processo judicial, você pede ao juiz que o médico determine a informação acerca daquela doença, porque existe a questão do sigilo. Eu não posso garantir em cima de proteção de dados que o médico tem que fornecer todo o histórico de um paciente. Agora, se ele está necessitando de uma informação daquele paciente, comprovando a necessidade, e o Poder Judiciário, como ele disse, determinar, aí sim,
o médico vai fornecer ao juízo aquela informação. Agora, sabendo que tem que ter todo um cuidado nesse momento de informação para o juiz. Não estou falando no momento que você entrega, não, porque aí o dever de sigilo daquele dado, daquela informação, passa a ser do Poder Judiciário. Mas no momento que o médico, nesse trânsito de informações da clínica até o Poder Judiciário, que não haja nenhum vazamento. Tá entendendo? Digamos assim, o processo é físico. Digamos que você imprime e você vai entregar lá no fórum. E aquele papel se perde. E o papel que se perde seja o papel que tenha lá o prontuário requisitado pelo magistrado. Tá entendendo? Estou dando um exemplo mais simples assim. Aquilo ali já é um vazamento. Isso também tem que ser impedido. Se for uma questão de sistemas, assim, saber onde é que está armazenado, se é em nuvem, se não é. Então, assim, tem todo um sistema de informação para que tenha sido garantido que aquela informação do seu paciente esteja protegida até o momento que seja entregue. Porque... Laura? Oi, estou ouvindo. Eu já fui diretora técnica e a gente sofre muito essa questão, porque é a gente que responde legalmente por essas questões de dados dos pacientes. E a gente sofre muita pressão, inclusive de advogado querendo, né? E eu sempre faço, só entrego com... Aliás, na época que eu fui, eu só entrego com a solicitação do juiz. Ponto. Depois de uma certa situação, por mais que vinha algumas situações meio constrangedoras, eu digo, não, porque você sabe quem eu sou, não é juiz? Não é juiz, não quero saber. Porque realmente a gente tem uns probleminhas. Fora esses médicos, às vezes é bem mais simples de resolver. Esses outros jurídicos, às vezes o pessoal pensa que a gente é médico, não sabe algumas coisas como se portar. Então, realmente, é essa questão. Juiz e... Porque, assim, além disso, a gente também tem que ver os efeitos dessa curatela, quais são os poderes que ele vai possuir. Tem determinados pontos também que tem que ser avaliados, mas eu entendo que esse fornecimento dos dados, no caso do prontuário médico, né, que a gente está falando, só no caso que o juiz determine e naquele ponto que ele quer saber. Porque, por exemplo, não interessa se ele tiver um problema, claro, estou falando de uma forma leiga, e se tiver comprovação, de uma forma assim, bem grotesca, assim, não interessa saber de um problema que ele tem, por exemplo, no osso, se ele está tratando no coração, claro. Isso vai à questão do direito da saúde, eu estou dando um exemplo bem mas por precaução seria... Mas, assim, e a gente sabe que tudo é interligado, mas, assim, que ele fundamente, porque ele necessita daquela informação e o profissional médico só fornecer aquilo que esteja sendo solicitado, por uma questão de proteção ao sigilo ético, né, que já vem sendo garantido, e a privacidade não é só... Não está só nessa lei, mas existem outras leis que falam sobre a privacidade, como o Marco Civil da Internet e demais outras leis, mas também para que seja garantido que só aquela informação vai ser informada. Então, o médico prestou o serviço ao juízo de fornecer aquelas informações que foram determinadas pelo magistrado. Eu entendi. Quer dizer, é melhor você ser muito específico de que você correr o risco de estar dando informações que possam sair mais do que deveriam. Entendi. Ok, obrigada. Exato. Nada, se tiver mais alguma dúvida, ou se eu puder ajudar, a gente está aqui à disposição. Ok. Eu acho que eu trouxe aqui alguns pontos gerais de que a gente pode destacar com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é obrigatória para todo mundo, seja para a clínica médica, para profissional médico, para a policlínica, para escritório de advocacia. Tratou dados pessoais, é necessário que ele esteja em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Os órgãos públicos também
precisam estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, como eu disse, não são todos os dados que precisam estar protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Um dado de uma empresa não precisa estar protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, os dados das pessoas físicas precisam estar, sim, protegidos, seja eles pelos meios digitais ou pelos meios físicos. É muito bom a gente informar que o titular dos dados, ele tem direito tanto ao acesso dos dados, como a exigir as correções. Ou seja, digamos que tem alguma informação no sistema lá do seu consultório que ele não esteja mais correto ou que ele não concorde. Ele tem o direito de exigir que, enquanto controlador dos dados e operador também, você faça as retificações necessárias. É bom a gente trazer aqui um ponto bem interessante, que é a questão da anonimização. Vai uma forma mais técnica, mas dá para entender. Quando eu anonimizo um dado, eu não consigo identificar aquela pessoa. Digamos que eu tenho um raio-x. Se eu pegar um raio-x e transformar aquele exame de uma forma anonimizada, eu não consigo identificar de qual é. Eu sei que tem um raio-x, mas que não tem a informação de quem é aquele raio-x, de quem era aquele paciente. É interessante porque quando um dado é anonimizado, ele não entra na questão da Lei Geral de Proteção de Dados. O que a gente vê muito? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um hospital pega vários dados e faz uma anonimização. Então, ele vai conseguir ter um controle, mais ou menos, de tantos exames que foram feitos, de tantas ressonâncias que foram feitas, sem correr o risco de, caso aconteça algum vazamento, ele sofra alguma penalização, porque você não consegue identificar quem é aquela pessoa. Se sou eu, se é João ou José que fez aquele exame. A gente tem um número, mas não consegue identificar. E um dado, quando ele está anonimizado, ele vai para a exceção da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, ela não se aplica. O titular dos dados, então, o seu paciente, o seu cliente, ele também tem direito ao bloqueio, ou seja, eu não quero mais dar essa informação. Claro, com relação ao prontuário, vai ser que tem fornecido todas as informações necessárias ao tratamento. Mas digamos que ele não queira mais fornecer o seu telefone celular ou o seu CPF. Então, ele pode solicitar tanto o bloqueio quanto a eliminação. Ai, Fernanda, de novo tem uma questão. Fernanda, desculpa. Claro. Existe, eu acho que existe uma corrente que é mundial, que fala sobre segurança do paciente. Não sei se você já viu alguma coisa sobre isso. Uma das coisas mais importantes que a gente trabalha em segurança do paciente, eu também faço isso há algum tempo, que é o primeiro ponto que a gente discute, é a questão da identificação segura. Qual é o motivo da gente trabalhar a identificação segura? É para que você tenha a certeza que todo o tratamento que você está fazendo, desde medicação, alimentação, transfusão de sangue, que é um problema, esse é um dos mais sérios, seja feito especificamente para aquele paciente. E aqui no Brasil tem muito, mas isso não é só aqui no Brasil. Então, você tem que criar um sistema em que você individualize ao máximo aquela pessoa. Então, para isso foi criada essa questão da identificação segura, para você evitar homônimos, né? Então, você tem que criar triagens, né? Você teria que usar mais de um identificador para que você tenha certeza que aquele procedimento você está fazendo na pessoa certa, tá? Então, eu estava até comentando essa semana passada sobre um problema que começou a ter com essa questão desse pessoal esses refugiados, né? Tanto
a gente começou veio muita gente aqui para o Brasil e também na Europa, isso começou primeiro, de que veio muita gente de refugiados sem documentos, sem nada. E o sistema inglês de saúde, que é um dos sistemas, assim, do ponto de vista de regulamentação muito bem feito, e ninguém sabia como era que ia fazer com esse pessoal que não tinha documentação. Como é que eles iam ter essa questão da identificação? Já que você precisaria de pelo menos 3 identificadores, quer dizer, 3 coisas que só você teria. Aqui no Brasil a gente usa o nome do paciente, o nome da mãe e a data de nascimento. Porque raramente, que é o que também usa a Justiça Eleitoral, né? Para você identificar. E aí para você fazer isso, todas as coisas que o paciente entra em contato tem que estar registrado, tem que estar com a etiquetinha para você ver se você está fazendo naquele paciente. Então, isso é em exame, é em raio-x, tem que estar esses 3 identificadores. E começou a gente, por exemplo, o primeiro problema é que quando a gente implantou essa política de identificação segura no Hospital da Unimed, um problema que a gente vivenciava no trauma. Paciente não identificado, traumatizado na rua e que perdia documento e que lá chegava não identificado. O sistema lá do trauma, informática, permitia essa entrada de paciente não identificado. O sistema da Unimed não permite. Aí eu fazia, mas gente, isso é uma realidade. Acontece de você ter pessoas que chegam, tá sem documento, ou você... Tá certo? Então, isso ficou um problema sempre sem ser resolvido. Com esse pessoal que veio de fora, mais um problema ainda. Então, o sistema inglês, eles fizeram, porque não conseguiram resolver isso em sistemas informatizados, um sistema paralelo em Excel, porque eles não conseguiram fazer esses identificadores. Quando você diz que você não deve ter isso registrado de forma que alguém possa ver, você quebra, teoricamente, o sistema de identificação segura, porque qualquer pessoa que passar junto de você numa emergência vai ter lá seu nome, sua data de nascimento e o nome da sua mãe, completo. Eu estou entendendo, Isaura. Deixa eu explicar. A partir do momento que você tem essas 3 identificações, que é o nome, CPF e o nome da mãe, é o necessário que a gente fala da coleta mínima, necessário para aquela função. Para que a atividade se desenvolva, que você preste assistência à saúde, é necessário que você tenha determinados tipos de informações. Quando a gente fala sobre o bloqueio ou a questão de eliminação, eu não posso eliminar determinados tipos de dados que são essenciais para a minha atividade, até porque existe uma questão de base legal, ou seja, eu tenho uma base legal, eu tenho um respaldo jurídico, e que eu preciso daqueles dados para que eu possa fornecer, prestar a atividade de forma correta. Ou seja, se eu não tiver o teu nome, o teu CPF, desculpa, o teu nome, tua identidade, tua data de nascimento, e o nome da tua mãe, eu não vou conseguir te identificar, então eu não vou conseguir prestar uma assistência à saúde de forma escorreita, de forma séria. Então, assim, esses dados a gente consegue um amparo legal de que são os dados mínimos necessários para que aquela atividade se desenvolva. A gente chama de base legal nesse sentido. Agora, uma informação assim que eu posso lhe dar, que aí a gente possa até contrapor. Por exemplo, você me informou que eu só preciso desses 3 pontos para que a atividade se desenvolva. Na Universidade da Unimed, eu sei que não, mas eu estou dando um exemplo aqui. Em determinados lugares, pode ser que não precise do reconhecimento da minha íris, que não precise da minha digital, que não precise de outros tipos de reconhecimento, que são os de dados sensíveis, que, como eu te falei, são dados que precisam ser protegidos de forma mais séria, de uma segurança maior. Então, assim,
São esses dados que a gente tem que ter um certo tipo de cuidado para que você, enquanto profissional médico, dono de uma clínica, não esteja coletando dados em excesso e até o seu armazenamento e a sua proteção seja maior. E desnecessariamente, entendeu? Então, assim, é aquela ponderação. Existe a necessidade de eu estar coletando a íris para o funcionamento da minha atividade? Não. Então, eu não vou coletar. Por quê? Porque é um dado sensível, a proteção vai ser maior, e eu sei que se houver um vazamento ou um problema, outro problema, a minha clínica vai responder, ou eu, enquanto profissional, vou responder por esse vazamento de um dado sensível. Mas, se você me diz que eu preciso de nome, data de nascimento e nome da mãe, porque existe já uma legislação específica, já existe todo um tratamento que eu preciso disso para identificar o meu paciente, então eu estou tendo um amparo legal e legislativo para que eu possa ter aquela informação. E, por exemplo, se o paciente chegar e dizer, eu não quero dar o nome da minha mãe, aí eu disse, fulano, olha, o senhor precisa me informar porque eu preciso dessas informações para que eu possa fazer o meu trabalho. Eu não estou pedindo que o senhor me forneça, nesse momento do ato médico, do atendimento médico, o seu CPF, ou então o seu endereço, ou então o seu e-mail. Eu estou precisando das informações mínimas necessárias para que eu possa prestar o meu serviço. Deu para conseguir esclarecer, Isaura? Conseguiu, sim. Tá bom. Doutora Fernanda, boa noite. Se eu puder dar uma contribuição, recentemente, a Unimed Campina Grande, ela foi condenada aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba por uma quebra de confidencialidade, quebra de proteção de dados, e não eram dados sensíveis, eram apenas essas informações. Era o nome completo dela, o CPF e o telefone. E aí esse paciente que estava interno teve esses dados revelados para uma pessoa de fora, provavelmente por um colaborador interno, e caiu no conto do vigário naquele golpe de você tem que depositar R$1.000 porque você está precisando fazer um exame complementar, e se você não depositar, esse exame não vai sair, seu atendimento não vai prosperar. Então, assim, mesmo sem ser dados sensíveis, esses dados de identificação, nome, CPF, telefone, merecem a atenção das instituições médicas sob pena de recair sobre uma decisão judicial desse tipo, de condenar a instituição, condenar o consultório, condenar o médico ao pagamento de uma pecúnia em decorrência da falta de um dever de proteção. E outro dado, assim, é compreensível que toda a equipe de saúde tenha conhecimento, consiga identificar o paciente, até para dar o seu encaminhamento devido no atendimento médico. Mas esses colaboradores também deverão, se não já têm, assinar um aditivo contratual aos seus contratos de trabalho, ou seja, qual for a forma de contratação, para que eles tenham consciência que aqueles dados que são trabalhados, que são organizados no seu trabalho, no seu labor, merecem a atenção e a proteção, sob pena da instituição responder, se for um caso de um hospital, e ela, regressivamente, se houver identificação, vir a responsabilizar esse profissional. Tá bom? Obrigado. Bom, Isaura, como o doutor Tiago falou, são esses pontos também, e eu vou além. O doutor Tiago falou a questão dos profissionais, mas quando a gente vai nessa parte mais prática, para implementar toda a proteção de dados, isso é acompanhado, além de uma pessoa de tecnologia, de um profissional de tecnologia, por um advogado, pelo jurídico da empresa, que esses acordos, esse sigilo, essa proteção, além dos seus funcionários, tem que também existir com todos os parceiros. Então, assim, a partir do momento que a clínica ou profissional médico exista parceiros, tem que saber que aquele parceiro, aquela empresa que trabalha com você, digamos, que faça o seu marketing, que faça, desenvolva qualquer atividade utilizando dos dados da clínica, sejam eles pessoais ou sejam dados sensíveis, que eles também façam isso, o tratamento dos dados de forma em conformidade com a lei. Inclusive também sendo garantido o sigilo. Todos os profissionais, sejam eles ligados diretamente ou indiretamente
ao profissional médico, à clínica médica, tem que estar em conformidade com a proteção de dados, desde o momento da utilização, manuseio, compartilhamento, modificação, exclusão que a gente chama de descarte, de forma técnica. Todas as pessoas, todos os indivíduos, tocou no dado, tocou no CPF, tocou num dado sensível, sim, eles precisam que o tratamento dos dados sejam feitos de forma correta. Por isso que a gente bate muito na tecla da gente só coletar ou apenas coletar aqueles dados necessários para a atividade médica. Porque para evitar até um vazamento de uma informação que nem era tão importante para o desenvolvimento da atividade. Então, tanto o seu profissional, a secretária, o pessoal da faxina, o pessoal que faz o marketing da clínica, o pessoal que faz o marketing profissional médico, enquanto profissional liberal, todos eles têm que trabalhar em conformidade com a lei. E aqui a gente vem também destacar que, em casos de incidente de segurança, quem vai aplicar as sanções será a Autoridade Nacional de Proteção de Dados no âmbito administrativo. Como também a gente já mencionou, existem também os riscos judiciais decorrentes de ações indenizatórias, e isso a gente vem batendo muito na tecla. Inclusive, foi até uma discussão que nós tivemos hoje no escritório sobre o excesso de ajuizamentos, do risco que possa existir da indenização por dano moral, pelo compartilhamento dos dados, pelo fornecimento dos dados, que não houve o consentimento. Recentemente, uma das primeiras ações que houveram com relação ao tema da proteção de dados foi um estudante, salvo engano, que ingressou com uma ação contra a empresa de ônibus em Pernambuco, porque informou que não necessitaria dos seus dados, acho que era o da Íris, para o fornecimento do transporte. Então, ele pediu essa remoção. A gente vem percebendo, sim, ele tem o direito de pedir essa remoção, porque ele conseguiu provar que não necessitaria daquele dado para que a atividade fosse desempenhada pela concessionária de serviço público. Mas o questionamento que a gente tem maior é que do excesso de indenizações, do excesso de pedidos que possa existir para a categoria médica. Ou seja, qualquer risco que tenha, qualquer dano que possa, porventura, existir, o titular do dados via reclamar junto ao médico, à clínica médica, você não tratou meus dados de forma correta. Então, desde o momento, assim, é bem importante que numa clínica médica, que o profissional médico esteja atento. A sua secretária, até o pessoal da faxina, tem que fazer o descarte daquelas informações, principalmente da forma física, né? E quando houver o descarte, seja feito de forma em conformidade com a lei. E o manuseio também. O Mário, aí aqui a gente também traz aqui uma forma que eu ia falar sobre medicina, mas eu gosto muito dessa frase, né? Os médicos devem se adequar às regras, criando uma nova cultura sobre o uso adequado dos dados que estará sob a sua proteção. Isso aí a gente deixa que essa leva para que seja levada em conta a necessidade que o sigilo e a proteção dos dados que a LGPD traz para a categoria médica. Hoje em dia, não só o sigilo com relação ao que vem instituído no Código de Ética, mas que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela garante direitos ao titular do dado. Isso é muito importante. Ou seja, eu, Fernanda, enquanto titular dos dados, e paciente de um médico, eu tenho direitos sobre aquelas informações que eu estou sendo fornecida. E o mais importante, eles têm o direito, eles cobram de que o tratamento dos seus dados sejam feito em conformidade. A maior preocupação que a gente tem é essa, de que qualquer deslize possa vir a ser uma reclamação junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando ela vier a ser instituída, sabendo que as sanções só poderão vir a ser aplicadas em agosto de 2021, e com relação principalmente ao excesso de demandas, que é uma coisa que a gente, por ser um tema que está muito em alta, todo mundo hoje vem falando sobre proteção de dados, como vai ser aplicada essa lei, o risco que a gente tem, o temor que a gente tem enquanto advogados, de que existe um excesso de ajuizamentos por demandas que podem ser inibidas caso o profissional médico, a clínica médica e todos os profissionais possam fazer o tratamento dos dados de maneira correta. E isso, agora o Mário falou sobre a telemedicina, a gente também pode falar sobre isso, né, que essa proteção que o profissional médico tem que ter no momento
que for fazer o seu tratamento dos dados na telemedicina. Ou seja, garantir que o aplicativo, que a plataforma digital que você vai utilizar junto ao seu paciente, ela seja segura, tenha uma criptografia que venha garantir a segurança para que não exista algum vazamento, que todas as informações que foram coletadas no ato daquela consulta médica, elas sejam guardadas e armazenadas em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E o mais importante, que além do sigilo que vem sendo garantido pelo Código de Ética Médica, que a gente possa entender que todos os dados que o profissional médico está compartilhando com os outros profissionais da área estejam em conformidade com a proteção de dados. Ou seja, ter o maior cuidado de um vazamento por uma questão de entregas, uma simples entrega de um prontuário, porque aquilo ali já pode garantir ou acontecer algum risco de um vazamento. É isso, pessoal. Eu agradeço. Tá aqui os meus contatos. Fernanda Carvalho nas redes sociais, o Instagram do escritório Patriota Coutinho. Espero que eu possa ter ajudado um pouco. O tema é muito vasto, para a gente esboçar em 1 hora, e fica aqui a sugestão de outros encontros para que a gente possa discutir de maneira mais aprofundada sobre essa temática que eu tanto gosto, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Só mais uma pergunta, Fernanda. Você acha que o prontuário eletrônico, ele dá mais segurança nessa questão? Acho. Acredito, sim. A questão da dupla segurança que tem que ter nas certificações, no certificado digital do médico, e por uma questão, se houver a questão do registro de qual foi o médico ou qual foi o profissional que visualizou aquele prontuário. Você consegue ter uma segurança maior na forma de guarda. Eu sou muito temerosa com relação ao papel, porque eu acho que papel, hoje em dia, guarda-se em todo canto, e qualquer pessoa tem acesso. É muito preocupante a questão do papel. Eu acho que a gente aqui no escritório, aqui no Patriota, a gente já está com essa prática de pensar que, por exemplo, se vazar uma procuração, a gente está vazando um CPF, que é um dado pessoal. Tá entendendo? Então, assim, a partir do momento que você leva todo o seu prontuário para uma maneira eletrônica e dando a ela uma segurança, digamos assim, se a gente tiver uma caixinha, e aí a gente bota ela dentro de 3 caixinhas, e aí, para você ter acesso ao login, senha, o horário, porque você precisou ter aquelas informações, qual a necessidade do seu funcionário ter acesso ao seu prontuário médico, ao prontuário do seu cliente, do seu paciente. Então, tudo isso são formas de proteger as informações do seu paciente e até na forma que você for transferir essas informações. Digamos que o Poder Judiciário... Então, aí você, até a forma como você vai informar aqueles dados do Poder Judiciário, eu entendo que é mais seguro, porque você vai saber a segurança que a gente chama de ponta a ponta, né? Então, até o momento que for lá, você vai ter o registro dos seus dados, porque nada é de graça. Então, assim, quando a gente dá aquela criptografia, a partir do momento que a gente trabalha isso, no momento de implementar a proteção de dados, a partir do momento que a máquina do profissional médico, a gente coloca uma criptografia, a partir do momento que existe um sistema todo implementado em conformidade com a lei, ou seja, desde o momento que digamos que a recepcionista ela só vai ter acesso às informações pessoais do paciente. Aí, no caso, a senhora vai ter acesso às informações pessoais e às informações do prontuário do paciente. Então, assim, e vai dando proteções, níveis de proteção, né? Daquela informação. Exatamente. Então, assim, aquela última informação, digamos assim, um DNA, só vai ter acesso àquela pessoa específica. Se eu botar no papel, é muito complicado de proteger, só se for num cofre. E o cofre tem que ser realmente imenso para caber muita informação. E hoje em dia, com a questão da nuvem, tudo isso se torna mais fácil, sabendo que até a nuvem, a gente tem que garantir que essa nuvem seja
que nada é gratuito. Então, assim, você paga por aquilo, que aquilo tem uma segurança da informação, que você esteja adquirindo um produto e vá dar a segurança da informação necessária ao seu paciente. É um assunto difícil, né? Porque hoje em dia, quanto mais está tentando trabalhar em segurança, mais tem hacker aí trabalhando para quebrar todas essas seguranças. Mas pelo menos... É um assunto complicado com relação à segurança da informação, mas a partir do momento que se tenha consciência, enquanto operador e controlador dos dados, do dever de segurança, não só pelo dever do sigilo, mas por uma questão de privacidade das informações do profissional, e se busca criar um sistema de informação atrelado ao jurídico, tanto na forma de implementação, como na forma de contrato, seja com o seu parceiro ou com o seu funcionário, você vem garantindo segurança. Eu acho muito mais complicado da forma como se está fazendo hoje, que muitos não estão tendo essa oportunidade de estar discutindo sobre Lei Geral de Proteção de Dados apenas para o âmbito do médico. Vem-se, essa lei, mas o que é? Só vai pegar se tiver, quando a autoridade tiver instituída, e assim vai, a partir que sofre uma sanção ou que sofre um processo judicial, e você não tem como provar, que isso é um ponto muito importante também na LGPD, que é medidas que você tomou para não haver o vazamento, se houver, que Deus o livre, um vazamento, quais foram as medidas para restaurar, para coibir aquele vazamento, a boa-fé do controlador dos dados, é um sistema de informação dentro do ambiente que você trabalha em conformidade com a proteção de dados. Então, tudo isso são adjetivos, são qualificações que vai pesar no momento e se houver uma condenação, tanto quanto a NPD, quanto ao PROCON da vida, que, inclusive, em São Paulo já está lá, que hoje você pode abrir reclamações com base em Lei Geral de Proteção de Dados, ou no âmbito judiciário. Então, assim, isso que a gente vem trabalhando, que é a forma preventiva, né, evitar essas situações. Porque isso é um quebra de paradigma na medicina, né? Eu acho que a maioria dos médicos ainda não consegue entender o risco que tem isso, porque a gente foi educado para que o relacionamento médico-paciente partisse de confiança. E aí, quando você começa a botar lei e sigilo, apesar de que você sempre pensa no sigilo médico e não no sigilo da informação nesse nível, você começa a perder muito do que você aprendeu de relação médico-paciente. É complicado, eu acho que ainda vai demorar muito para os médicos entenderem e incorporarem isso no dia a dia. Talvez, Isaura, assim, a minha maior preocupação, quando a gente vem discutindo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, é que não exista uma preocupação no momento que vier a dor, ou seja, que vier um processo judicial por um tratamento de dados, porque é um tema tão na moda que hoje em dia eu vejo muita gente falando, e e assim, eu quero agora o meu direito de eliminar, de portabilidade, de corrigir, enfim, e a clínica ou o profissional médico não venha ter o tratamento necessário dos seus dados. Porque é uma lei que ela trabalha com todo um sistema de uma empresa, de uma clínica médica, de um hospital, enfim. Ela vem para modificar e para melhor toda a sistemática, toda a operação de um consultório, de um hospital, de um policlínica, enfim. E só vir a sentir a necessidade quando houver um processo. Então, assim, é exatamente isso que eu acho que acontece. Eu percebi, eu ouvi falar sobre isso a primeira vez no hospital, né, no hospital da Unimed, mas fora do âmbito do hospital, eu praticamente não escuto o médico falar. E a impressão que eu tenho é essa, que o pessoal só vai começar a entender isso quando começar a ter problema. Porque são coisas que estão meio distantes do dia a dia e que era para ser ensinado, eu acho que na universidade, essas coisas mais novas,
eram para estar, ou pelo menos na residência, na grade curricular, porque o pessoal fica estudando. A gente é treinado para ser médico, mas a gente não é treinado para ser médico dentro do real, né? Então, tem muita coisa que a gente vem aprender no dia a dia quando já está no perrengue mesmo. Então, e isso é muito difícil. Então, eu acho que vai ser complicado. Essa questão de processo médico, a maioria das vezes você vê que acontece coisas bestas, e que, às vezes, são essas coisas bestas que o médico deixa passar, que poderia ter conversas com o paciente, poderia ter evitado isso. Mas o relacionamento médico-paciente não é ensinado na faculdade, você é ensinado a tratar, você não é ensinado a se relacionar com o paciente, né? E me preocupa mais ainda porque, com o formato da medicina hoje, que é feito muito com robô, né? É muito treinamento com as universidades hoje, fora as federais que não tem isso, né? As particulares, elas botam você para trabalhar muito e treinar muito com robô médico, robô paciente, que é muito bom, né? Você treina técnicas com isso, mas você sabe que é um robô. Então, quando você chega no ser humano, você continua, na minha cabeça, funcionando, que parece que aquilo aí é um robô. Então, eu vejo que essa parte de empatia com o paciente, eu acho que tem piorado muito. Eu pego residentes e internos nesses últimos tempos na universidade que não tem trato, né? E aí isso mexe com tudo com o futuro. E aí... Inclusive, Isaura, me permite até a ponderação, assim, essa parte do direito médico, quem fica é o doutor Tiago, inclusive, fez esse questionamento aí, levantou esse ponto, mas você falou do pessoal mais novo, a gente vê muito nessa questão de rede social, né? Muita gente publicizando demais e esquecendo do dever do sigilo. Então, assim, como não pode essa questão de publicizar o antes e o depois, às vezes você vai publicizar, sei lá, diversas pessoas de atendimento, esse pessoal novo, tudo vai para as redes sociais, né? E muitas vezes, naquele momento que você está compartilhando, quando você vê, tem lá um nome, tem um CPF, tem um dado, e como o profissional médico, como você bem falou, não teve esse estudo prévio sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, inocentemente, sem ter aquele ânimo de vazar um dado, está publicizando na sua rede social dados pessoais sensíveis, para diversas pessoas, né? E com amplo alcance na rede, então, a quantidade de pessoas é inúmeras. Então, assim, e como o Tiago também mencionou, a gente precisa ter o mesmo cuidado, não mesmo, mas ter cuidado com os dados pessoais e um pouco mais de cuidado com os dados pessoais sensíveis, que são também os dados da saúde. Então, essa questão de rede social hoje em dia é muito complicada, porque muitas vezes muitos médicos vêm na forma inocente mesmo, estou falando, quando vê, já existia um vazamento de um dado. Eu acho que vai dar problema. Muito problema. Mas eu adorei bom pessoal, a explanação, excelente. Muito bom. Eu acho que realmente foi excelente o sindicato fazer isso. Acho que realmente seria muito bom falar muito. Adoraria, Márcio, que você tentasse levar isso para as universidades. Eu acho que é importante esse pessoal que está saindo das universidades entenderem, começarem a ver esse assunto, porque eu acho que eles vão entrar no mundo sem saber nada, e isso é importante para eles, né? Sei lá,
entrar em contato com os pessoal das residências, os chefes de residência, tentar colocar, eu acho que é uma coisa que tem que ser divulgada para tentar melhorar o entendimento desse pessoal. Melhorar não, fazer com que esse conhecimento chegue a eles o mais cedo possível e evitar que isso chegue da pior forma possível. Já vem falando isso há mais de um ano. Eu acho que se você conversar, uma boa parte dos médicos ainda não sabem sobre esse assunto, principalmente os mais novos, que às vezes ficam tão preocupados em querer estudar, e não vê que o entorno do ato médico, né, de você ser médico, é tão importante quanto você estudar medicina. Medicina é muito mais coisa. Perfeito, doutora Isaura. Agradeço toda a colaboração, agradeço todas as sugestões. É um tema que realmente preocupa o Sindicato dos Médicos, é um tema não só porque a lei está entrando, né, em vigência nesse momento, mas eu acho que se esse tema é um tema polêmico da forma como mais é ainda quando associado à atividade médica, né? E por incrível que pareça, na verdade o médico ele já está, de algum modo, acostumado a tratar determinados dados de maneira sigilosa, né? Isso é um dos princípios, né, do nosso código de ética médico, né? É um dos princípios da medicina, né? Então, talvez, dentro de um contexto de globalização de informação, de replicação, de reprodução de informação, essas coisas saem do nosso controle, né? Associado, lógico, às ferramentas tecnológicas e essa publicidade, né? Cada vez mais arrojada que se tem na medicina. Então, eu acho que é um tema polêmico e se o médico achava que estava preparado, né, para atuar nesse ponto, eu acho que estamos, muito pelo contrário, precisando aprender muito mais, né? Sigilo da informação é praticamente algo inerente, né, à atividade médica. Então, é um tema que se havia já todo dentro das universidades, já de alguma maneira se já havia um ensino, né, no que se refere à ética médica e aí a sigilo do prontuário, né, dentro desse contexto, mas ainda agora em que essa regulamentação ela vai além de uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina, ela vai além de uma regulamentação inerente, né, ao poder ao poder disciplinar dos conselhos de medicina. Agora a gente já está falando de responsabilidades administrativas mais amplas, de responsabilidades legais, né? E dentro de um contexto em que toda a sociedade passa a participar e passa a ter um dever. Então, o sindicato dos médicos vai sim, isso é apenas um início, né? Vai estimular o meio acadêmico, vai estimular o meio técnico-científico, vai estimular o meio profissional, no sentido de orientar e preparar os nossos médicos para o presente, né? E preparar para o futuro também. Eu falei isso, Marne, porque ultimamente eu tenho visto muito essa questão sobre as redes sociais e essa é a primeira geração, basicamente, que nasceu e cresceu com rede social como se fosse a vida delas, né? Então, para a gente que não cresceu com rede social, é muito diferente deles que cresceram como rede social. Então, rede social para eles faz parte. Então, eu acho que eles não têm muito essa diferenciação do que é a vida privada e a vida só na internet. Então, por isso que eu acho que isso deve ser trabalhado para esse pessoal que está começando, vai começar a exercer medicina agora. Às vezes eu acho que esse pessoal que posta muito, que coloca algumas coisas, talvez de forma meio sem noção, talvez seja exatamente por conta disso, que eles cresceram achando que a rede social
a vida na internet e a vida privada são a mesma coisa. E aí eles têm que entender que não é, na medicina isso não é assim, né? Eu acho que isso precisa ser diferenciado, eles têm que começar a ver que isso não é a mesma coisa. E aí eu acho que nesse ponto que eles precisam realmente uma orientação, quer dizer, que na medicina, sim, rede privada, a sua vida privada e a sua vida social são diferentes, né? O sigilo aí é diferente. Mas foi ótimo, adorei. Você está de parabéns. Perfeito, doutora Isaura, perfeito. Obrigado. Doutora Fernanda, só uma pergunta, um pequeno questionamento. Como, digamos assim, interpretar a Lei Geral de Proteção de Dados no sentido contrário, sob a ótica agora do médico, ou seja, a informação do médico para o paciente, né? Até que ponto isso pode ser estendido para o outro polo, enquanto obrigação? Boa pergunta. Pronto, agora foi. A sua pergunta do ponto de vista médico para o paciente, não é isso, Márcio? Eu acho que a gente tem que ter primeiro... Desculpa, é porque assim... Primeiro... Não, claro, pode falar. Na verdade, se estabelece uma relação ali profissional, né, em que o paciente ele fornece alguns dados que são são informações médicas. E, ao contrário, ele recebe também uma informação, né, dentro daquele... do objetivo daquele atendimento, daquela consulta, daquele tratamento. Então, o médico, ele muitas vezes expõe também algumas informações, né? Então, assim, existe algum tipo de extensão de deveres para o outro lado? Bom, existe, sim. Eu acho que o primeiro ponto tem a questão também do sigilo, mas as obrigações das informações serem verídicas, mas principalmente, Márcio, acho que o primeiro ponto que eu tenho que trazer é esse. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem proteger o titular. Então, quem tem que, vamos trocar em miúdos, quem tem que dançar conforme a música, de certa forma, somos nós, enquanto operadores. Mas, a partir do momento que a gente dá essas informações de um consentimento, que a gente está informando, que ele está autorizando, que a gente está tratando os dados de forma correta, isso já são garantias que o profissional médico está tendo quanto ao seu paciente. Então, a partir do momento que eu entendo dessa forma, que o profissional médico, ele trabalha em conformidade com o sigilo ético, você muito bem destacou, e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, ele vem também trazendo a obrigação de que o paciente ele seja também atendido e forneça os dados de forma com a proteção de dados. É muito claro isso aí. Ele não vem proteger o profissional, ele protege o cidadão de uma situação que colete os dados de forma indevida. Infelizmente, esse dever, como você colocou, de uma posição diferente do paciente, eu não vislumbro, mas eu vislumbro de que, a partir do momento que uma clínica, que um profissional médico trabalha em conformidade com a proteção de dados aliada ao sigilo, já dá a segurança e o dever dele de fornecer os dados de forma correta. Obrigado. Boa noite, Márcio. Eu acho que um exemplo vivo dessa situação que você abordou são as gravações clandestinas de consulta médica, onde o paciente entra na consulta e, de forma sorrateira, liga o celular e fica lá gravando.
E aí, quando você vê, a sua consulta médica está sendo divulgada em rede social. Então, aí sim, nessa situação, um exemplo típico, eu vejo uma inversão da aplicação da Lei de Proteção de Dados. Ora, se você gravou minha consulta sem meu consentimento, como é que você está divulgando isso de forma pública, sem minha autorização? Então, assim, só complementando a resposta de Fernanda e a tua pergunta, eu acredito que sim. É bem possível que, quando as situações onde o paciente coleta dados da atividade médica e aí expõe sem autorização, a lei possa também ser aplicada e as sanções. Perfeito, Tiago. É exatamente esse talvez seja o maior risco, né, de gravações clandestinas de conversas e divulgações, né? E por um lado, não só no sentido de trazer uma obrigação para o outro lado, mas até de flexibilizar uma obrigação por parte do profissional médico, da empresa ou da clínica, né? Bom, pessoal, eu agradeço a presença de todos, espero ter contribuído nessa noite. Como informei, tanto eu quanto a Dilson, a Daí e Tiago, estamos à disposição para tirar mais dúvidas sobre o tema de proteção de dados e direito médico, e a gente se coloca à disposição do sindicato sempre que for necessário para que a gente possa trazer outras discussões tão importantes quanto essa. Doutora Fernanda, mais uma vez, eu agradeço em nome dos médicos paraibanos, agradeço em nome da diretoria e do Sindicato dos Médicos, além de meu agradecimento pessoal, né, a sua participação, a sua colaboração e todo corpo jurídico aí do Patriota e Coutinho, que está aí nessa parceria jurídica com o Sindicato dos Médicos já há alguns anos e fortalecendo a atuação da nossa entidade sindical cada vez mais. Agradeço a disponibilidade, a experiência, todo o conhecimento e a oportunidade de dar essas dicas e passar todas essas informações para a classe médica paraibana. Obrigada, Marne. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigada, boa noite. Boa noite. Por fim, agradeço a todos os presentes e está encerrada a nossa semana comemorativa ao Dia do Médico. Obrigado a todos, boa noite, bom descanso e até mais. Até mais, boa noite. Parabéns, Marne. Boa noite.